Bom dia, meus amados irmãos, a paz de Jesus e salve Maria. Hoje, 27 de janeiro, sábado da terceira semana do tempo comum. O evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair a tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás dormindo, sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, meus amados irmãos, hoje, sábado da terceira semana, último dia da semana. Estamos iniciando no próximo domingo, amanhã, ou seja, uma nova semana, um novo começo. Agradecemos ao Senhor por essa possibilidade. Agradecemos ao Senhor por nos permitir viver mais um dia, acordar mais um dia. Agradecemos ao Senhor por mais essa semana que passou, cheio de dificuldades, vitórias, derrotas, decepções, alegrias. Ela transcorreu e aqui estamos, com muita alegria para acolher a palavra em nossos corações, acolher a palavra de Jesus que nos orienta, que nos direciona. Que nós possamos, queridos e amados irmãos, acolher essa palavra e colocá-la em nossa vida como um ensinamento para o nosso dia a dia. Tirar da palavra do Senhor sustento e aprendizado para enfrentar as dificuldades que a vida normalmente nos proporciona. A nossa vida, a nossa caminhada, ela é cheia de altos e baixos, cheio de dificuldades, cheio de facilidades, cheio de alegrias e cheio de tristeza, como já dissemos. Mas se nós temos essa palavra de Deus em nossos corações, com certeza nós temos muito mais possibilidade de enfrentar e superar as dificuldades. E na liturgia de hoje, o Senhor nos fala de algo tão importante, que é a fé, que é a confiança. Imagine, meus queridos e amados irmãos, os discípulos de Jesus estavam sempre com Ele, sempre presenciando visualmente as obras, os milagres que Jesus fazia. Imagine nós, queridos e amados irmãos, que estamos tão longe daquela época. Será que às vezes nós também não temos dúvida? Será que às vezes nós também não temos fragilidade na nossa fé? Na liturgia de hoje nos mostra que enquanto Jesus repousa no barco,
uma tempestade se abate sobre a embarcação, com as ondas ameaçando afundá-la. É claro que os discípulos sentiram medo, sentiram fadiga, porque às vezes a falta de fé pode bater em nossos corações, como bateu neles naquela época. Desesperados, os discípulos acordam o Senhor e questionam se Ele não se importa com o que está acontecendo. Às vezes, meus queridos e amados irmãos, nós também nos socorremos e pedindo a ajuda do Senhor quando a tempestade bate em nossos corações, em nossos caminhos. Quando o mar da vida nos coloca em dificuldade. Quando as tempestades da vida nos colocam em situações difíceis. Muitas das vezes nós também falamos: será que o Senhor está dormindo e não se importa conosco? Muitas das vezes nós fazemos isso. Com apenas uma palavra, Jesus ordena que o vento e o mar obedeçam. Ele repreende os discípulos, chamando-os de medrosos e carentes de fé. E isso não é diferente conosco. Muitas das vezes a nossa falta de fé, a nossa falta de coragem nos leva a essas situações. Às vezes nós falamos que confiamos, que temos fé, mas na primeira dificuldade, tudo isso vai por água abaixo. Hoje, esse mesmo poder é concedido aos discípulos contemporâneos, que somos nós. Eles apenas precisam ter fé e confiança, reconhecendo que não estão sozinhos. Isso nós temos que acreditar diante das dificuldades, diante das barreiras, diante das situações que a vida coloca em nossos caminhos. Nós temos que ter essa certeza que não estamos sozinhos. E isso, meus queridos e amados irmãos, serve de imediato para nós desse grupo. Nós que fazemos orações para as pessoas que nos procuram. Temos que ter confiança e ter a certeza de que o Senhor nos atende. Temos que ter fé de que as nossas orações e as nossas intercessões serão ouvidas pelo Senhor. O Senhor está presente em sua igreja todos os dias, até o fim dos tempos. E quem é a igreja? A igreja, meus queridos e amados, somos nós. A igreja é eu, é você, é todos nós. Portanto, o Senhor está conosco em todos os momentos e em todos os lugares. Às vezes, queridos e amados, é nós que não percebemos e não aceitamos esse Senhor junto de nós. Jesus é verdadeiramente o Senhor e seu poder se estende sobre todas as coisas, incluindo os elementos da natureza que lhe são submissos. Diante das tormentas da vida, a palavra de Jesus tem o poder de trazer paz e ordem, fé, confiança nele, para enfrentar os desafios. É isso que precisamos de ter, fé e confiança no Senhor. E se nós temos essa fé, essa confiança verdadeira, os desafios serão superados, as barreiras serão transpassadas, as dificuldades serão superadas. Que o Senhor possa conceder a cada um de nós e não deixar que jamais a falta de fé abata os nossos corações. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.